Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Júnior que vos fala, somos podcast, começando agora mais um devocional. Nós estamos no devocional sobre as parábolas do reino. Você sabe muito bem, nós lemos o texto, fazemos uma breve explanação, uma aplicação e depois fazemos a nossa oração no final. Diz assim a parábola do grão de mostarda, que está em Mateus capítulo 13, verso 31 em diante, tá? Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha só, essa é a palavra do Senhor para nós. Jesus estava ensinando por parábolas. Parábola é uma história contada. E Jesus fazia muito isso, pegava elementos conhecidos para dar um ensino para os seus discípulos. Ele falou aqui, querido, sobre uma semente. Uma semente que, embora fosse muito pequena, na verdade, quando ela crescesse, ela se tornaria a maior de todas as hortaliças. Ia se fazer uma árvore, a ponto de aves do céu vir aninhar-se nos seus ramos. O que é que a parábola aqui está nos ensinando? Está nos ensinando, em primeiro lugar, a aparência que tem do reino de Deus. O reino de Deus. A aparência de um grão de mostarda. A menor das hortaliças, pelo menos na perspectiva daquela época. Um grão tão pequeno. Essa era a perspectiva do que as pessoas iam ver em relação ao Evangelho. Olha como o Evangelho começou. Começou com Jesus, que não tinha aparência, não tinha formosura, era desprezado entre os homens, nenhuma beleza veio nele para que pudéssemos admirá-lo. Está lá em Isaías. Ele chama 12 homens dentre os tais pecadores, que são publicanos, pescadores, cobradores de impostos, etc. Então, homens simples que teriam a responsabilidade de partir nos quatro cantos do mundo para pregar esse reino de Deus. Então, quem olhasse de fora ia ver o quê? Uma semente. Ninguém poderia imaginar, depois do que aquela semente ia ser plantada, o que ela iria oferecer, o que ela iria se tornar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos quando Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a esse grão. Então, entenda, o grão de mostarda é pequeno, é simples, mas essa é a perspectiva da semente que nós temos antes dela ser plantada. Depois de plantada, o que se torna, os seus efeitos, a gente não consegue imaginar. Só consegue ver e perceber depois do seu nascimento. Então a Bíblia diz assim, o reino dos céus é semelhante a esse grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Esse homem é Jesus, aquele que planta a semente. O campo é seu, é dele, pertence a ele. O qual, na verdade, é a menor de todas as sementes. Então, a perspectiva, que nós falamos aqui. E crescida é a maior de todas as hortaliças. Então, fala, tão pequena quando é plantada, mas uma vez germinada, ela se torna uma hortaliça tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se faz uma árvore. Veja, quem diria, essa é a mensagem, quem diria que aquela pequena semente se tornaria, na maior das hortaliças, se tornaria uma árvore? Queridos, não se engane
no que diz respeito ao reino de Deus. Parece muito pequeno, mas uma vez plantado vai se tornar uma árvore muito grande. Então, a outra coisa que nós aprendemos aqui é que depois de nascido se torna uma árvore muito grande, e as consequências disso, as aves dos céus vêm aninhar-se, vêm buscar um local de descanso, um local de reprodução. E olha, diz a história aí que as aves do céu até se alimentam das sementes do grão de mostarda, né? Da mostarda, desse grão. Então veja só, o reino do céu é tão pequeno, se tornou tão grande, e aí vem as aves dos céus, e vai lá, e faz o seu ninho, dizendo: aqui eu encontrei lugar seguro. Aqui eu encontrei um lugar para a minha vida. Aqui eu encontrei até o alimento, que é a semente. Veja que coisa extraordinária. Assim é o reino de Deus, irmãos. Inicialmente muito simples, sem aparência, sem formosura. Mas Deus faz um milagre. O milagre do crescimento, quem dá é Deus. Os irmãos estão lembrados que Paulo falou? Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então mostra o poder extraordinário de Deus em fazer uma coisa tão pequena e algo tão estrondoso, tão maravilhoso e tão grande, a ponto de fazerem aves dos céus, fazer aves dos céus virem e encontrar lugar, encontrar um galho para fazer a sua morada, para fazer o seu ninho, para fazer a sua reprodução. Então veja, queridos, qual é a lição para nós? Não subestime as coisas pequenas que Deus faz. O reino de Deus é essa coisa tão pequena que às vezes a gente olha, mas por que tão pequeno? Por que tão simples? O reino de Deus é simplicidade, queridos. O reino de Deus nunca foi glamour. Veja, o exemplo é o próprio Cristo. A forma simples com que ele pregava, com que ele anunciava, com que ele espalhava amor, com que ele espalhava bondade, misericórdia. Mais uma vez plantado, se tornou hoje, irmãos, o cristianismo é a maior religião do mundo. Veja, começou com o homem Jesus, que é filho de Deus, nosso Senhor, que não tinha aqui aparência nem formosura, já falamos sobre isso. Então, o reino de Deus, uma vez plantado, irmãos, o efeito dele é a produção de algo grandioso. Então, entenda, promessas que Deus faz tão pequenas, às vezes, na nossa vida, mas vai se tornar algo tão grandioso, que a gente não tem ideia, a não ser quando crescer, a não ser quando se cumprir. Tá bom? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Só uma atenção especial aqui é que o campo é do homem. Você pertence a Deus e Ele quer plantar a semente do reino no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e vamos orar, queridos. Pai Santo, abre a nossa mente para que compreendamos, Senhor, o reino de Deus, o poder desse reino, o crescimento exponencial desse reino. Meu Deus, quantas vezes os nossos olhos veem esse reino tão maravilhoso como coisas tão pequenas, tão simples. Esquecemos que Jesus nos ensinou que depois de nascido se torna grande. É isso que Deus faz. E eu peço, Senhor, que na minha vida, na vida de cada irmão que escutar essa palavra, passamos a enxergar não a semente, mas a árvore que vai vir. Que tenhamos os olhos da fé para compreendermos aquilo que o Senhor fará no porvir. Que parece que aquilo que Deus está fazendo hoje na minha vida é algo pequeno, é como uma semente. Ah, Senhor, mas que todos nós vejamos aquilo que se tornará no amanhã. E os benefícios do reino na minha vida, que é ajudar a todas as pessoas que precisam. São as aves dos céus, que precisam de ajuda,
que precisam de consolo, que precisam de alimento, que é a tua palavra, que precisam de ajuda, que precisam de carinho, que precisam de atenção, que precisam de amor, que precisam de misericórdia. Senhor, que seja assim na nossa vida. Que seja, Senhor, como uma pequena semente, mas se transforme numa grande árvore. Que o teu nome seja glorificado em nós. Abençoa cada um dos irmãos que escutaram essa palavra. Em nome de Jesus oramos. Já te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, somos podcast e terminamos mais um episódio, tá? Você é novo aqui no nosso canal? Olha, tem um botão aqui embaixo, ó, dizendo inscreva-se, curta, compartilhe. Por que isso, irmãos? Porque o YouTube, ele entende quando um vídeo é curtido, ele é compartilhado, ele é comentado, esse vídeo como relevante. E aí ele distribui através do seu sistema de algoritmos, ele distribui para mais e mais pessoas. E esse é o objetivo, fazer com que essa semente chegue nos 4 cantos desse mundo e abençoe muitas vidas. Amém? Você pode compartilhar esse conteúdo aqui no seu grupo, da família, de amigos. A palavra do Senhor, ela é assim, ela precisa ser compartilhada, tá bom? Que Deus abençoe, somos podcast, terminando mais um episódio, fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus.